Ei, eu estava ali, vendo meu chat ali, tá bombando ali, porque os professores estavam falando, professor, os alunos estão encantados de ver essa transição da antiguidade para a Idade Média. Pois é, nós estamos num momento muito importante dentro do nosso processo histórico, esse processo de transição. Então é interessante nós entendermos isso. Quando é? Porque não é uma ruptura fácil. Eu vou colocar uma data, 476, mas aquela data é uma data simbólica, porque a ruptura ela não se deu do dia para a noite. Ela se deu por um processo de transição que durou 3 séculos dentro do Império Romano, até chegarmos à Idade Média, até chegarmos ao ápice quando os germânicos vão tomar conta de toda a Europa ali, fazendo um sistema feudal. Só que coisas permaneceram, coisas mudaram. Uma questão que permaneceu com a Idade Média. A igreja que tinha sido criada dentro do Império Romano vai permanecer. Se permanece a igreja, alguns pensamentos vão ser fomentados por essa igreja e vão permanecer. Mas vamos na tela aí para a gente fazer a revisão, para vocês fazerem a atividade de vocês. Porque essa crise do Império Romano, ela se dá a partir do 3º século. Até o século II tá tudo bem o Império Romano, mas o 3º século, o Império Romano, ele inicia a sua fase de declínio, começa a decair o Império Romano. Até essa fragmentação, porque o Império Romano era um império centralizado, agora ele vai passar por poderes fragmentados dentro dos feudos. A crise do sistema escravista, essa crise vai afetar a economia e vai diminuir a produtividade, começa a passar fome, uma crise política fortíssima dentro do Império Romano, são características que levam o Império Romano a essa crise. As invasões do Império Romano, nós temos os povos germânicos, que vão ser chamados pelos romanos pejorativamente de bárbaros. Os germânicos construíram uma variedade de povos que habitavam a região norte da Europa, lá de cima da Europa. Aí eles vão começar a passar frio, eles vão começar a aumentar a migração, eles vão começar a aumentar a população deles, eles vão começar a aumentar a migração, eles vão começar, a terra começou a ficar muito fria, sem produtividade, eles vão começar a invasão. E fora a fuga, fugindo dos hunos, que vão caracterizar essa invasão desses povos germânicos. Aí, a partir do século II depois de Cristo, as migrações germânicas vão intensificar grandiosamente dentro da Europa. E com isso, o que vai acontecer? Queda do Império Romano, a tomada do germânico. O Império Romano vai ruir. Só que, lembrando para vocês, não esqueçam disso. A queda é do Império Romano do Ocidente, sendo que o Império Romano do Oriente vai permanecer. Então, essa chegada desses povos germânicos acabou intensificando a crise do Império Romano. As cidades romanas tornaram-se alvo e atraíram ataques dos germânicos interessados em saquear as cidades, que eram ricas. Então, esse saque que eles vão partir para as cidades vai se consolidar em 476 depois de Cristo, quando Odoacro vai atacar e acabar com o império do Rômulo Augusto, que vai ser o último imperador romano do Ocidente. Aí ele acaba com o Império Romano de vez. Dentro desse período, eu quero lembrar vocês que as pessoas já não sentiram, olha, nós estamos na Antiguidade, agora nós estamos na Idade Média. Esse período é chamado de Antiguidade Tardia, um período de transição, vai passar por um processo de transição chamado Antiguidade Tardia. É um período de tempo ainda impreciso que se localiza entre a Antiguidade Clássica, que é lá que nós estudamos, até a Idade Média. Tá? É um período de transição desse período. Esse período ele vai iniciar com o declínio do Império Romano, que nós vimos ali, ou seja, vai chegar lá no 3º século, o declínio do Império Romano, e ele vai até inicia nesse declínio do Império Romano e vai até a queda do Império Bizantino. Uma continuidade de características sociais e culturais da Antiguidade Clássica que se permanece presente até a Idade Média. Então, é um período de transição. E agora, com essa revisão, fica mais fácil nós fazermos a nossa atividade. Eu já volto com vocês.
atividade de sala. E aí? Fizeram tudinho? Tiraram a dúvida que vocês tinham? Estou aqui para tirar qualquer dúvida e estou aqui para trabalhar com vocês. Não fique com dúvida, não. E vocês não vão ficar com dúvida porque nós vamos ver cada uma detalhadamente que fala desse período. Vamos na tela para vocês, que nós estamos na atividade de sala. E a atividade de sala nós começamos aqui, começamos pela primeira questão. A primeira questão já traz um texto aqui para nós. A decadência do Império Romano estava relacionada primeiramente com a crise do sistema escravista, iniciada na transição do século II para o século III depois de Cristo. Esse DC, gente, sempre que aparecer, é depois de Cristo. Se aparecer AC maiúsculo, é antes de Cristo, tá bom? Esse sistema era parte essencial da economia romana, que contava com uma renovação da população de escravos do Império por meio de guerras de conquista e expansão, típica da história romana. Podemos dizer que outro fator que levou à crise do Império Romano foi... Quais foram os outros fatores que levaram à crise do Império Romano? A crise financeira, pois a falta de moeda circulada na economia impedia que os romanos praticassem o escambo? Ou a crise econômica, sendo que a diminuição dos escravos também diminuiu a produtividade, provocando, consequentemente, o aumento do custo de vida? A crise religiosa, observada principalmente pelo fortalecimento do politeísmo cristão, hein? A crise social, sendo que as estruturas governamentais estavam abaladas pelo absolutismo monárquico. A crise política, uma vez que a figura do imperador não representava segurança para os senhores feudais, que queriam assegurar a prática do comércio mercantilista. E aí? Olha lá o que está perguntando. Podemos dizer que outros fatores que levou à crise do Império Romano foi... E aí? Letra A, B, C, D ou E. Professor, aquela atividade lá. Quem é a letra A, levanta a mão. Letra B, levanta a mão. Letra C. Letra D e letra... Eu quero que você faça isso aí para saber se o aluno está respondendo correto, se ele não só está colando do outro colega. Porque atividade, meus queridos alunos, é importantíssima para você fixar o que você... Porque é a hora de vocês relerem o slide de vocês, é hora de vocês lerem um texto complementar que o professor Beto passou para vocês, que tem questão da atividade que é texto complementar. É uma hora muito importante para vocês. Então, nós estamos passando por esse momento aí, a crise econômica, com a diminuição dos escravos, nós sabemos que no Império Romano a mão de obra era escrava, vai diminuir, leva uma crise econômica. Se eu não tenho escravo, não tem ninguém para plantar, a produtividade desaba, não tem comida para o povo. Tá? E com isso, o custo de vida no Império Romano ele começa a crescer. Aqui, nós não estamos passando por uma crise? Teve uma crise climática lá na Europa, a gente começou a comprar azeite aqui, é um absurdo que o azeite vem, a maioria da Europa. Pararam de produzir o arroz suficiente, o preço do arroz subiu, porque não tem a produção suficiente, que as pessoas estão plantando mais soja do que arroz. Infelizmente, a gente não come soja. Ela vai virar tudo ração do porco lá na China. E com isso, o arroz que a gente come não tem a produtividade. Então, isso leva a crises, isso leva o custo de vida a aumentar. E no Império Romano não estava diferente, não. Na tela para vocês, porque a questão correta é a letra B aí, ó, letra B. A crise econômica, sendo que uma diminuição dos escravos também diminui a produtividade, provocando, consequentemente, o aumento do custo de vida. E a questão 2, os germânicos, que constituíam uma variedade de povos, habitavam a região do norte da Europa, principalmente onde hoje é a Alemanha, e desde muito tempo já lutavam contra os romanos. A partir do século II depois de Cristo, as migrações germânicas intensificaram-se e com o enfraquecimento do poder romano, as fronteiras do império ficaram cada vez mais frágeis.
Segundo os historiadores, o aumento nas migrações dos povos germânicos aconteceu por quais razões? Quais foram as razões que aconteceu? Seria porque nós tivemos o aumento da migração dos povos germânicos, as fronteiras do Império ficaram mais frágeis? Seria porque o crescimento populacional, o aumento da populacional, levou os germânicos a procurarem por melhores terras que suportassem o tamanho de suas populações? Seria devido ao resfriamento climático que eles viviam? Os historiadores afirmam que, nesse período, o clima do norte da Europa passou por um resfriamento que diminuiu a quantidade de terras agrícolas disponíveis? Ou seria devido à fuga? A chegada dos povos mais fortes e poderosos, como os hunos, levou diferentes povos germânicos a migrarem para fugir desse domínio? Ou seria todas essas alternativas acima estão corretas? E aí, vem cá comigo. O que você me diz, aluno? O que você responder aí? Seria a letra A, B, C, D ou E? Se nós analisarmos a letra A, nós vamos ver o aumento da migração. O aumento da migração começou a ter uma migração muito grande de povos germânicos vindo para dentro do Império Romano. Tá? O Império vai ficar, as fronteiras vão ficar frágeis e há uma migração muito grande. Então eles começam a adentrar em terras romanas. Isso é um ponto. O crescimento populacional, cresce a população, eles precisam de mais terra porque tem mais boca para comer. Isso também é uma característica. Lá no norte da Europa, da Alemanha ali para cima, começa a resfriar muito o clima. Fome, sem terra para plantar. Outra característica que fazem com que eles invadam o Império Romano. Certo? E a outra, a fuga. Porque tem os hunos que estão invadindo o norte da Europa e os hunos estão expulsando esses germânicos para o sul da Europa. Foi uma característica da invasão do Império Romano. Então é por isso que daí a resposta correta é na tela para vocês. Todas as alternativas estão corretas, certo? Para quem assistiu a aula, sabe responder certinho. Tá? Vamos lá. A terceira, vamos lá para a terceira. Olha, está terminando. Só tem mais duas ainda. A queda do Império Romano do Ocidente é fixada em 476 d.C., quando foi deposto o último imperador romano do Ocidente, que era o Rômulo Augusto, o último imperador, que foi responsável... Quem foi? Vamos colocar quem? Quem foi, vamos colocar um M aqui, responsável em derrubar Rômulo Augusto? Quem foi? Foi Augusto César? Carlos Magno? Odoacro? Alexandre o Grande ou Espartaco? E aí, letra A, B, C, D ou E? Quem foi que derrubou Rômulo Augusto, o último imperador romano? Quem foi? E aí, meus alunos? Quem foi que derrubou Rômulo? Só para você entender, os povos germânicos, eles começam a adentrar. Roma foi saqueada pelo um povo germânico chamado vândalo. É por isso que quando a gente vê um quebra-quebra, a gente diz, o pessoal ali é vândalo, em apologia aos vândalos que saquearam. Mas os povos germânicos, um grande líder dos povos germânicos era Odoacro. E o Odoacro, ele que vai derrubar o Rômulo Augusto, o último imperador. Até tem aquela foto lá simbólica de Odoacro derrubando, quebrando a cabeça do Rômulo Augusto, que a gente mostrou na aula. Pois é, Odoacro vai ser o grande terror do Rômulo Augusto, derruba o Império Romano, e com isso nós temos o encerramento do Império Romano do Ocidente, permanecendo o Império Romano do Oriente ainda. Na tela para vocês que a resposta correta é a letra C. Odoacro aí. Odoacro. Vamos lá para o Enem. Esse Enem aí, olha a questão, gente. No Enem vocês vão pegar questões só assim. Vão treinando.
Um dos elementos que gerou maior instabilidade no interior do Império Romano foi a difusão do cristianismo. Cristianismo. Lembrando que o Império Romano ele se torna cristão. Ele vai se tornar cristão. A partir do século I depois de Cristo, os imperadores adotaram uma postura de perseguição aos cristãos. Um elemento que gerou maior instabilidade no interior do Império Romano foi a difusão do cristianismo. E os imperadores, eles adotaram a postura de perseguição aos cristãos. Lembra que eu falei para vocês que tinham cristãos que eram mortos no Coliseu lá? Aquela foto que eu mostrei para vocês? Gerando um verdadeiro espetáculo de crueldade no Coliseu. Símbolo de entretenimento oferecido pelo Estado à população. No entanto, olha aqui, no entanto, a postura foi mudando gradativamente. Quando Constantino promoveu o livre culto dos cristãos com o Edito de Milão de 313, do século IV aqui já, 313. Posteriormente, Teodósio, olha lá quem foi o imperador romano, Teodósio tornou o culto ao cristianismo a religião oficial de Roma com o Edito de Tessalônia, de 391. Alguns pesquisadores defendem que as raízes da cultura medieval já estavam presentes no desenvolvimento do cristianismo. O que se entende por antiguidade tardia? É a pergunta. Seria o período que inicia com o declínio do Império Romano do Ocidente, a partir do século III, e se estende até a conquista islâmica e a ação do Império Bizantino na refundação da Europa Oriental? Período de grande desenvolvimento da Antiguidade Clássica com os gregos e romanos? Transição entre a pré-história e a Idade Média e a adaptação cultural gradativa dos povos conquistados? Pré-história, gente. Pré-história a gente estudou lá atrás. Refere-se ao renascimento cultural que buscou a antiguidade toda a base para entender a cultura da época, ou antiguidade que chega tarde e não se mostra consolidada com campeonato e nem fica na cultura grega e nem na romana. Ah, pelo amor de Deus, meus queridos. Essa parece difícil, mas não é difícil. Por quê? Primeiramente, nós estamos falando de uma coisa importantíssima. No momento em que a Europa, em que o Império Romano ele parou de perseguir os cristãos, Constantino foi o imperador que disse, olha, não vamos mais perseguir os cristãos, deixa os cristãos viverem aí, cada um é livre para fazer o culto que quiser. E com isso os cristãos pararam de ser levados para o Coliseu. Outro, Teodósio. Teodósio foi fundamental, porque Teodósio que institula o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí acabou, gente. Tanto é que vai ser levado para o Oriente o cristianismo como religião oficial, através da Igreja Católica Ortodoxa Grega, e vai ficar aqui no Ocidente a Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Católica, ela que foi a base desse cristianismo, ela vai permanecer mesmo com a queda do Império Romano. Então é por isso que ela é tida como base da sociedade tardia, da antiguidade tardia. Já existia a característica. Resposta correta é a letra... Na tela para vocês. Na tela para vocês. Resposta correta é a letra A. Letra A, que se inicia com o declínio do Império Romano do Ocidente a partir do século III e se estende até a conquista islâmica e a ação do Império Bizantino na refundação da Europa Oriental. Quando é feito o Império Romano do Oriente. Meus queridos alunos, então, chegamos ao fim de mais uma aula, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, para entender mais sobre o Império Romano.
Porque sabe o que é? Na próxima aula será a revisão para a nossa avaliação. Até lá.